Eminência Reverendíssima, Dom Orani, Excelência Dom Roque, Reverendíssimos Padres, de modo especial, a cada um dos meus irmãos que comigo há uma semana fomos ordenados na Catedral. Querido povo de Deus, onde saúdo nossos irmãos seminaristas e toda a nossa querida OVS, bem como todos os fiéis presentes nessa celebração. Estamos cada vez mais nos aproximando da Semana das Semanas e amanhã daremos início ao momento crucial, o coração da nossa fé que se manifesta no ano litúrgico. Amanhã daremos início à Semana das Semanas e, como nós temos escutado nos evangelhos, quem teve oportunidade durante toda a semana, atenção quanto aos judeus e a figura de Jesus tem crescido. Aqueles homens que em alguns casos têm passado a crer na palavra do Senhor, que em alguns casos têm passado a acreditar nos sinais que Jesus tem realizado no meio deles, haja vista o sinal que é narrado por São João, pouco antes dos versículos que acabamos de escutar nesse evangelho, a narrativa da ressurreição de Lázaro. O evangelista faz questão de dizer: muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele, creram verdadeiramente nele. Por isso, meus irmãos, meditando este evangelho, nas palavras que acabamos de escutar, nós podemos encontrar ao menos 3 tipos de pessoas: aquelas que já acreditavam no Senhor, muitos discípulos que estavam acompanhando Jesus até aquele lugar, ou então aqueles que já haviam sido tocados pelos sinais de Cristo, aqueles que passaram a crer a partir da ressurreição de Lázaro, e ainda um terceiro grupo daqueles incrédulos, aqueles que de coração duro, aqueles que de coração de pedra não haviam mudado suas concepções e se recusavam a ver, não com os olhos físicos, porque estavam diante dele os sinais, diante de cada um deles os sinais eram apresentados, mas não enxergavam com os olhos da alma. Dentre eles uma figura se destaca: Caifás, dito como o sumo sacerdote, tem uma fala muito especial nesse evangelho. Ele diz: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Aos nossos olhos, nós podemos imaginar como tal profecia pode ter saído da boca deste homem que amanhã, na narrativa da paixão do Senhor, no domingo de Ramos e da paixão do Senhor, estará questionando se Jesus é o Messias. E diante da afirmativa do próprio Senhor à frente dele, ele dirá que está blasfemando. Jesus está blasfemando. Amanhã teremos a oportunidade de ver esta mesma figura aparecendo, não mais dando esta profecia, mas declarando uma inverdade, uma mentira diante do próprio Senhor. Incrédulo e infeliz aquele que não é capaz de enxergar com os olhos da alma o seu Salvador diante de si. E assim, São João Crisóstomo, um dos padres da igreja, diz que Caifás profetiza sem saber o que diz. A graça vale-se de sua boca sem tocar o seu coração corrompido. Como anda o coração de cada um de nós para escutar as palavras da salvação? Como anda a nossa intimidade com o Senhor? Durante todo esse tempo nos preparamos para a grande celebração da Páscoa. Confissões, santas missas, meditações, retiros. Quantas não foram as nossas práticas quaresmais, dentre os jejuns e penitências diversas? Mas, meus irmãos, podemos ainda nós, junto de Deus, na casa de Deus, fazendo parte da OVS, das nossas pastorais e movimentos, não enxergar o Senhor e acreditar como aqueles incrédulos que tiraram a vida de Jesus, que impediram o ministério do Senhor, seria a solução para tudo aquilo que estava acontecendo, calando um falso profeta. Mas não nos enganemos, porque nós bem sabemos que o Senhor vem realizar a profecia de Ezequiel. Escutamos na primeira leitura que o profeta Ezequiel nos fala de uma aliança eterna. O Senhor que se unirá para sempre com o seu povo e formará uma nação.
O dicionário nos diz que a palavra nação corresponde ao agrupamento de pessoas que ocupam um território, que ocupa um certo limite, e esses membros respeitam leis e possuem um governo. Essa seria a definição de nação. Mas essa nação do Senhor, meus irmãos, como anuncia o profeta Ezequiel, Cristo institui no seu sangue. A Lumen Gentium nos fala que Cristo instituiu a nova aliança no seu sangue, chamando judeus e pagãos para formarem um povo que se reunisse não na carne, mas no Espírito. Cristo vem cumprir esta promessa de Ezequiel e nos dar, meus irmãos, um novo coração, formar um novo povo, não mais guiado pelas leis da carne, mas nas leis do Espírito. Não mais de morte e destruição, mas um povo de vida e ressurreição, ressuscitando tantos que estão mortos, tantos que estão caídos, tantos que estão perdidos pelo pecado. Nosso Senhor vem para reunir qual pastor um só rebanho e assim dar-nos verdadeiro coração de carne. Não mais reinará o pecado e a idolatria dos povos pagãos e da perversão daqueles que se esqueceram do Deus de Israel, mas um novo reino será instaurado de graça e liberdade, meus irmãos. E não nos enganemos, nós ouvimos no final do Evangelho de São João um questionamento daqueles que estavam ali comentando no templo: será que ele não vem para a festa? Será que ele não virá? Será que ele não realizará o cumprimento da promessa? Meus irmãos, ele já vem, ele virá, assim como veio montado num jumento, e amanhã nós estaremos celebrando esse mistério. Ele virá no fim dos tempos e reinando gloriosamente nos fará um só povo em perfeição. Aqueles que o amarem hoje, aqueles que crerem verdadeiramente nele hoje, serão levados para junto dele, para ser esse um só povo, uma só nação e um só Senhor. Entoemos mais uma vez o refrão do Salmo responsorial, declarando que nós somos hoje as ovelhas desse bom pastor, ovelhas que ouvem a voz do Senhor e que querem olhar, contemplar os sinais de Deus e viver verdadeira conversão para com Ele, passando pela paixão e pela cruz, chegarmos à glória do Senhor na ressurreição. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.